questão do Brasil é diferente dos Estados Unidos, né? Lá são dois partidos. Qualquer um que esteja num campo ou no outro já sai com uma eleição, ganhando as prévias com a eleição resolvida. É claro que hoje, das forças políticas, nós temos duas grandes forças políticas, gostemos ou não, que é o presidente Bolsonaro e o presidente Lula, né? O presidente Lula tem um histórico de defesa da democracia, uma agenda, principalmente no primeiro governo, defesa contundente da redução da pobreza, da redução... fez um bom governo no primeiro governo, no meu ponto de vista, e, claro, com tudo que ele passou, certamente, com a idade, tem trabalhado nessa linha de tentar agregar apoios, agregar diálogo. Eu acho fundamental que ele fez em Brasília, vir aqui dialogar com todos, discutir política, perguntar a opinião, dar a opinião dele. Eu acho que isso é muito importante para o futuro do Brasil, independente em que campo, em que projeto eu estarei, outros estarão em 22, é muito importante a gente deixar esse canal aberto para que nós possamos, num processo desse de questionamento das instituições democráticas, da legitimidade do processo eleitoral, nós possamos estar conversando, dialogando e construindo alianças que podem ocorrer no primeiro turno ou no segundo. Eu acho que o importante é que o diálogo garanta que aqueles que defendem como princípio a democracia, eles precisam estar dialogando e deixar uma sinalização clara que no segundo turno todos estarão com certeza juntos. E o presidente Lula é quem tem hoje a maior liderança para conversar, para liderar uma resistência democrática e as condições para conversar com o centro liberal, chama assim, né? Porque nós temos aí a centro-esquerda com o Ciro, que também é um quadro que eu respeito, eu admiro e sempre me apoiou sempre na frente da presidência da Câmara. Então, eu acho que o diálogo, né, e vamos deixar para concentrar as nossas críticas e o nosso tempo mostrando para a sociedade, primeiro, o que representa esse governo. Agora, mais do que isso, o que nós queremos, cada um dos partidos, cada um dos campos, o que nós queremos no futuro do Brasil. Obrigado, deputado. A gente vai só explorar mais alguns minutinhos aqui, só para enfatizar a nossa posição de que a crise econômica, né, de 2014 foi absolutamente fabricada, pautas bombas, talvez o esgotamento de um modelo político, uma forma de coalizão, o Eduardo Cunha chantageando o governo federal explicitamente, inclusive, como o senhor mesmo falou aqui, negociando cargo no governo federal e ameaçando pautar impeachment simultaneamente, passou, isso vai ser registrado por historiadores e, a meu ver, como um golpe de Estado a partir de uma crise fabricada com influências internacionais. Mas só para ficar nessa questão de futuro, então, pegando alguns exemplos, né? Recentemente agora formou-se uma ampla coalizão em Israel de setores de direita, centro-esquerda, frente ampla para afastar o Netanyahu, que era o incumbente, estava há muito tempo no poder, e foi necessária uma ampla coalizão. Já de cara, lá é um sistema parlamentarista diferente, mas na Hungria também está se falando em frente ampla, em vários países. Por que, já que o senhor reconhece, quer dizer, que o ex-presidente Lula é a grande liderança para formar esse processo, por que não já uma ampla aliança de todos os setores democráticos no primeiro turno, tendo em vista que o risco é tão grande, que o risco é a destruição completa do Brasil? Essa é a pergunta que eu tenho, última questão que eu coloco, e passo para o Lula também. Não. Para a gente aproveitar mais o tempo, vamos direto para a sua. Não, eu acho que se todos estiverem sentados à mesa, dialogando, nós vamos construir o melhor caminho. Eu não tenho... o que eu falo, se fosse o Rodrigo Maia diante da presidência da Câmara, eu diria que isso era, para mim, impossível. A presidência da Câmara me fez aprender muito, né? Me fez aprender a ouvir muito, a construir consensos, maiorias, dialogando com todos. Como eu disse, a Câmara é a casa, o Congresso é a casa das minorias, não é a casa da maioria, porque senão se forma uma maioria e se impõe à minoria e a toda a sociedade a agenda do governo. Então passa a ser não mais democracia. Então eu acho que o presidente Lula já fez um primeiro movimento, não sei se ele fará novos movimentos nos próximos meses, mas acho que toda a condição de todo mundo sentar na mesa, sem preconceitos, sem olhar para trás. Nós estamos saindo da seguinte premissa: nós estamos aqui conversando com aqueles que defendem o sistema democrático brasileiro e aprofundar a força das nossas instituições democráticas.
ponto. Eu acho que quando escolheu o meu partido, de sentar à mesa, discutir, de avaliar essa possibilidade ou a possibilidade de duas candidaturas, onde a gente construa no segundo turno uma grande aliança. Eu acho que na política, essa questão de alianças, elas precisam ser muito bem pensadas. Eu fiz uma aliança uma vez no Rio, que eu achava que os meus 10% com 5% que o Garotinho tinha, me levariam aos 15% na cidade do Rio. Quando eu me aliei ao Garotinho, meus 10 viraram 5, e depois terminei com 3. Então, na política, às vezes, 2 mais 2 não dão 4. Então, o que a gente tem que avaliar, do ponto de vista estratégico, qual é o melhor caminho. Se é o presidente Lula numa candidatura e a centro-direita com outra, avaliar a questão do Ciro Gomes é importante, está todo mundo integrado nesse processo, inclusive ele é um nome forte, tem uma intenção de voto boa, tem uma força muito grande em algumas áreas, tem nos jovens e no Nordeste, no Ceará. Eu acho que é importante que a gente avalie qual é a melhor estratégia. O que a gente não deve é deixar para dialogar só no processo eleitoral. Eu acho que esse diálogo, análise de pesquisa, tudo junto, porque, como você disse, há um problema maior. Mas acho que mais do que o problema, o que nós queremos, vendo o que esse governo representa do ponto de vista democrático e os efeitos do desastre do governo na vida dos brasileiros, o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade, o resultado econômico, ele vai gerar um aumento da desigualdade no Brasil, porque quem está crescendo é a economia formal. Quem está crescendo são os grandes negócios, o agronegócio. E, mais uma vez, a informalidade, os pequenos negócios estão afundando, né? Como é que nós vamos falar para essas pessoas que foram, vamos dizer assim, que se convenceram no processo anterior, que vinha de uma crise também, a eleger o Bolsonaro? Então, nós temos aí a necessidade de construir uma pauta, uma agenda, um projeto de Brasil, onde a política brasileira recupere o que ela perdeu em 2018. Claro que em 2018 a gente viu que teve uma operação internacional, eu concordo com essa minha tese, é muito parecida, principalmente através da Lava Jato. Bolsonaro, para mim, é subproduto da Lava Jato, porque se beneficiou de um movimento internacional de direita que começa por lá, não começa com ele não tinha essa estrutura, mas acabou beneficiado por essa estrutura. Então, acho que a gente deve sim dialogar, não negar a hipótese de estarmos todos juntos no primeiro turno. Não é o mais fácil, não é o mais simples, mas todos sentados à mesa, eu acho que é importante para a gente mostrar que, independente do que acontecer no primeiro turno, existindo o segundo turno, que pelas pesquisas do presidente Lula vem crescendo muito, pelo menos é o que eu estou acompanhando, tendo o segundo turno, eu acho que a gente, inclusive, tem até uma chance, pelo que eu estou vendo, inclusive, de bem organizado, de ter um segundo turno entre o meu campo, o campo daqui, contra o presidente Lula. Eu não sei até se é o melhor, porque talvez o atrito do segundo turno atrapalhe a governabilidade seguinte, mas isso tudo a gente tem que dialogar. Eu como eu digo, depois da minha passagem pela presidência, meu aprendizado, eu acho que quem defende a democracia e defende um país mais igual precisa estar sentado à mesa, dialogando e reduzindo as diferenças e construindo os consensos necessários para o desenvolvimento do país.